Bom, eu gostaria de desejar aqui meu bom dia a todo o pessoal do Facebook, aos internautas, ao relator da CPI da Saúde, o senhor Adiel Vieira, mais conhecido como Dida Gabarito, ao pessoal da TV Câmara e à senhora Raquel Haddad. Hoje se inicia a terceira audiência pública para ouvir testemunha da CPI que investiga possível irregularidade da área da saúde do município. Bom, eu gostaria de informar que a presidência desta comissão convidou oficialmente a todos os vereadores da Casa, através de memorandos encaminhados aos respectivos gabinetes. E até nesse momento, nenhum vereador está presente e nenhum ofício foi entregue à comissão da CPI da Saúde. Na data de hoje, será ouvida a ex-secretária de Saúde, a senhora Raquel Haddad. Saliento que a senhora será ouvida na qualidade de testemunha, tendo a obrigação de dizer a verdade acerca dos fatos perguntados. E a primeira pergunta que lhe faço, senhora Raquel, é a seguinte: a senhora jura dizer a verdade e somente a verdade a esta comissão? Sim. Bom, a senhora está juramentada. Então, feito o compromisso, passemos agora às perguntas. Senhora Raquel, qual o seu vínculo com a Prefeitura de Armação dos Búzios? Hoje eu tenho cargo comissionado, sou secretária especial do gabinete do prefeito. Qual o setor que a senhora trabalha hoje? Hoje eu estou no gabinete do prefeito. Como secretária especial? Isso. Qual o período que a senhora foi gestora da Secretaria Municipal de Saúde? 6 de novembro de 2013 a 31 de janeiro de 2017. Fábio, o microfone dela tá bom para sair, tá certo o áudio? A senhora, quando assumiu a secretaria, chegou a fazer alguma auditoria? Em relação a quê? Por exemplo, o ex-secretário parece que era o senhor Cláudio. Ex-secretário de Saúde. Quando a senhora ocupou a pasta, quem era o secretário anterior? Era Alberto Costa, depois ficou o Leandro. Quando a senhora entrou, a senhora fez uma auditoria, passando dele para a senhora, auditoria de tudo que ele fez? Eu fiquei alguns meses antes de assumir, junto com o Leandro, sendo ordenador das despesas, acompanhando. Então a senhora fez auditoria? Não fiz auditoria. Quando a senhora assumiu a secretaria, quem eram os farmacêuticos responsáveis pelo almoxarifado? E quantos funcionários respondiam por esse setor? Os farmacêuticos, quando eu assumi a secretaria, quando eu fui para a secretaria, antes de assumir, Carolina era chefe do almoxarifado, né, era coordenadora, e o farmacêutico era o Denis. Então, em novembro de 2013. Não, antes. A senhora assumiu dia 6 de novembro de 2013. Isso, depois Carolina passou a ser secretária de junta junto comigo. Ela foi para a secretaria assim que eu assumi. Tá. Quando a senhora assumiu, dia 6 de novembro de 2013, a senhora está dizendo que lá no almoxarifado, o Rones e o Denis não... Não, era Keile já. Aí Keile já era o coordenador, quando eu assumi. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Tá. Quando a senhora assumiu a secretaria, quem eram os farmacêuticos responsáveis pelo almoxarifado e quantos funcionários respondiam por esse setor? Tá, esse setor foi Keilis. Quando eu assumi, a gente já tinha mudado para Keilis. Keilis, eu não sei o sobrenome dele. Tá bom.
Não me recordo. Obrigada. Desculpa, porque eu não entendi. Sem problema. É porque eu fiquei um período, vereadora, antes de assumir na secretaria, entendeu? Não, sem problema. Como já é do seu conhecimento, em sua gestão houve uma denúncia de queima de medicamentos. Fato esse que, na oportunidade que a senhora esteve nessa casa, fez algumas considerações. Sim. A senhora esteve aqui no dia 6 de abril de 2017. 17. Quando a senhora assumiu a secretaria, existia muitos medicamentos vencidos? Não, porque eu já tinha sido, uma empresa já tinha retirado anteriormente. Porque assim, eles vêm um volume e tem uma empresa, contrata uma empresa de incineração. É feita uma licitação para esse procedimento. Vamos lá. Quando a senhora assumiu a secretaria, existia... Não tinha. Não tinha medicamento vencido? Não, tinha medicamento vencido, mas não o volume para fazer, porque tem que acumular para fazer... E a senhora está falando que... Já tinha sido realizado antes de eu entrar. Já tinha sido contratada uma empresa. Mas eu não sei, porque não foi na minha época, eu não sei qual foi a empresa e qual foi a data certa. Nem sabe quem foram os farmacêuticos? Anteriores, não. Eu gostaria de registrar nesse momento a presença do vereador Lohan Silveira. A senhora afirmou em depoimento nesta casa que em 2013 houve descarte de medicamentos vencidos. Isso. E que os responsáveis seriam o senhor Rones e Keiles. Confirma isso? Em 2013, os farmacêuticos eram Rony e Keiles, e quem era a coordenadora do almoxarifado era a Carolina. Vou fazer de novo. Uhum. No dia 6 de abril, a senhora esteve aqui. E a senhora afirmou, em depoimento a esta casa, que houve descarte de medicamento vencido. E que os responsáveis seriam Rones e Keiles. A senhora confirma isso? Não. Keiles era o farmacêutico responsável. O Rony é farmacêutico. Hoje ele é responsável. Mas antes era Keiles o responsável. Hoje ele está à frente do almoxarifado. O almoxarifado tinha uma coordenação, como eu falei para a senhora. Bom, queria também registrar a presença do membro da CPI da Saúde, o senhor Newton César, mais conhecido como Niltinho. Na sua gestão, houve algum descarte de medicamento vencido? Não. A senhora teve acesso ao laudo pericial da polícia? Não. Foi aberto um processo de sindicância? Sim. A senhora poderia me dizer qual a conclusão apurada nesse processo? Não, eu já tinha saído, eu não tomei conhecimento. Só um minutinho. A senhora saiu quando da secretaria? 31 de janeiro. 31 de janeiro? O laudo ele terminou no dia 22 de fevereiro de 2017. Tá bom, obrigada. E a senhora acompanhou esse processo de sindicância? Não acompanhei. A senhora só abriu? Abri o processo e dia 31 de janeiro eu saí e não acompanhei. A Secretaria de Saúde, na sua gestão, realizava alguma especialidade de exame, de imagem, dentro das suas unidades de saúde que não fosse terceirizada? Realizava? Pode repetir, por gentileza? A Secretaria de Saúde, na sua gestão, realizava alguma especialidade de exame, de imagem, dentro das suas unidades de saúde que não fosse terceirizada? Por exemplo, o hospital, a policlínica, as UBSs, ela realizava algum tipo de exame sem ser terceirizado? Sim. A ultrassom na policlínica, a ultrassom é terceirizado, não era terceirizado, é ultrassom. No hospital a gente tem um laboratório terceirizado e o raio-x. Então, só ultrassom... O aparelho é próprio, do município.
E hoje a senhora poderia informar, eu sei que a senhora não está lá, mas quando a senhora saiu agora em janeiro, a senhora poderia informar se é realizado algum tipo, não só é realizada a ultrassom. Na minha época só ultrassom. Em 15 de abril de 2014, foi aberto um processo para a compra de equipamentos médicos através de proposta de emenda parlamentares. Uhum. Em 2015... Eu não recordo. Desculpa, estou com 2015 na cabeça. Em 15 de abril de 2014, foi aberto um processo para a compra de equipamentos médicos através de proposta de emenda parlamentares. E foi a senhora que assinou o projeto básico na época, montado para a aquisição das emendas? Isso, que o projeto básico é o seguinte, o projeto da emenda é uma verba federal e vem pré-determinados itens. Aí até determinada quantidade, a gente tem um máximo para pedir. E aí se junta a equipe da secretaria e faz o que vai ser solicitado. Aí, ou tanto material como equipamento. Aí a questão da necessidade. Olha os itens, porque o projeto já vem pré-elaborado, entendeu? O projeto já vem pré-elaborado. Já vem com os itens. E tem até a quantidade você tem máximo para pedir. Não é a prefeitura que prepara o projeto dizendo que está precisando. Não, a gente prepara o projeto, vem o projeto do governo federal e a gente decide quais os itens que a gente vai querer para aquela nossa necessidade. No corpo das emendas foram descritos vários setores, na qual seriam montados com diversos aparelhos para várias especialidades de exames. Todos esses aparelhos foram entregues? Alguns aparelhos ficaram ainda no hospital para a gente esperar para ou inauguração de alguma UBS, ou não por exemplo, inaugurou Sem Braços agora e foi utilizado. Não foi um projeto, foi um planejamento onde fica guardado todos eles no hospital. Por que no hospital? Porque no hospital é um lugar que tem segurança 24 horas. Fica numa sala guardado e aí com a chave na administração, que fica com o administrador do hospital. E, por exemplo, montou a unidade de saúde Sem Braços agora. Aí a gente vai lá, tira os itens todos e leva para a unidade básica nova. Bom, só um minutinho. Estou perguntando se todos esses aparelhos foram entregues. Foram entregues. Todos, pela empresa. Sim, vereador. Sim. Foram adquiridos 2 aparelhos de raio-x, um aparelho móvel no valor de R$ 69.900 e outro no valor de R$ 114.800. Mesmo assim, os serviços de raio-x continuam terceirizados. A senhora poderia explicar por quê? Agora, agora eu não sei, né, porque eu não estou mais, a gente tem um projeto de ter um raio-x na Rasa. Tinha, né? Eu não sei se ainda continua, mas um projeto de ter um raio-x no posto 24 horas na Rasa. Bom. E esse aparelho será utilizado lá. No projeto que vocês enviaram para Brasília, vocês falaram que tinha uma sala preparada para receber esses 2 aparelhos. Eu acredito que a sala preparada é a sala do hospital que hoje faz serviço terceirizado. Então, eu acredito, quando eu vi a proposta, é que esses 2 aparelhos iriam para a nossa sala do hospital e a gente ia acabar com a terceirização, para fazer assim uma economia. Uhum. Então, vocês receberam o aparelho, que está lá 2 anos ainda esperando um projeto para ir para a Rasa. Se no próprio projeto vocês dizem que a sala está preparada. A gente não utilizou no hospital. O projeto é para utilizar na Rasa. Mudamos porque o fluxo da Rasa é grande e aí teve a necessidade de ter na Rasa, no posto 24 horas. Foi licitado um valor de R$ 3.661.970,97.
Dentro desse valor estava prevista a montagem da lavanderia do hospital e todos os equipamentos foram entregues. Sim. Em uma visita ao hospital municipal, fui sozinha, mas também fui com o vereador, o senhor Newton, nos deparamos com todo esse equipamento abandonado. Uma parte numa garagem descoberta e outra parte em vários cômodos, né, várias salas. Por que não foi montada a lavanderia? Esse projeto, a gente recebeu esse material na minha época, esse projeto eu não participei, mas a lavanderia tem um projeto também para ter uma lavanderia e um almoxarifado central ali atrás do hospital. Até está desapropriando o terreno, desapropriou, não sei como é que está, para montar uma lavanderia. O aparelho, ele é grande, ele fica ali na garagem mesmo, onde fica a ambulância, acho que foi lá que a senhora viu. Toda vez eu tinha cuidado de colocar um plástico, a gente sempre, não sei como que a senhora chegou lá, estava, sempre um plástico para cobrir, para protegê-lo, porque ele foi com caminhão Munk, que ele foi retirado de um lado e do outro, e o projeto, sim, eu não sei como que está o andamento do projeto. No projeto básico, para receber a emenda, estava escrito que tinha sala preparada para receber o equipamento. Eu estive lá e tem salas suficientes para montar a lavanderia. Mas hoje, vereador, o custo para montar uma lavanderia foi no levantamento. Eu não fiz parte desse projeto, tá? Eu não fiz parte dessa elaboração desse projeto da lavanderia. Só que o custo hoje é melhor ter uma lavanderia, para a gente fazer uma lavanderia, porque a água, a luz do hospital, e não tem a sala ali da lavanderia, aquele material é muito grande. É enorme para entrar, tem que fazer uma grande obra. Então, é melhor ter um espaço adequado para a lavanderia. Não participei, mas vai ter sim para a lavanderia. A senhora não participou? Não, no início do projeto base, não. Então, por que a senhora solicitou a compra desses materiais se estão até hoje empilhados no depósito clandestino no hospital? Eu não participei dessa... Tem a sua assinatura? Não. Eu participei depois que foi já... A primeira a senhora faz, é aprovado, e depois é que vem. Eu participei da entrega desse material. Bom, eu vou repetir de novo, porque é o que está no projeto. Uhum. No projeto básico, a senhora afirmou que o município estava preparado para receber todos os equipamentos. Em 31 de dezembro de 2014, a senhora fez uma declaração informando que não poderia receber todos os equipamentos. Vou ler aqui. Prefeitura da cidade da Armação dos Búzios, Secretaria de Saúde, Gabinete do Prefeito, do Secretário. Armação dos Búzios, 31 de dezembro de 2014. A Procuradoria. Em atendimento à vossa solicitação, vimos esclarecer que, mediante a necessidade de equipar as unidades de saúde e o Hospital Municipal Rodolfo Périssé, foi necessário que recebêssemos os equipamentos constantes nos contratos 048 de 2014 e 049 de 2014, de forma parcelada pelos motivos que seguem abaixo. Por se tratar de equipamentos de custos elevados, não tínhamos como recebê-los, sem ter como acomodá-los com total segurança, pois o nosso almoxarifado central não comportaria grande quantidade. Algumas unidades necessitavam de pequenas reformas para que pudéssemos instalar os equipamentos. Como o processo de compra foi finalizado antes que terminássemos as reformas, foi necessário aguardar as entregas. As empresas comunicaram que, por se tratar de equipamentos que não se encontram para entrega imediata, não haveria possibilidade de se cumprir o prazo contratual. Sendo assim, houve a necessidade de se solicitar o aditamento do prazo contratual para as entregas, sendo em vista que há necessidade de fornecimento total dos equipamentos. Solicito parecer quanto à possibilidade de se fazer...
Solicito parecer quanto à possibilidade de se fazer termo de aditamento dos contratos por um período de 6 meses, com término em 30 de junho de 2015. Segue planilha com os equipamentos entregues e não entregues pelos fornecedores. Atenciosamente, Raquel S. de Freitas Haddad, secretária municipal de saúde. Pelo que podemos observar, as reformas mencionadas ainda não foram finalizadas, tendo em vista que parte dos equipamentos ainda se encontram se deteriorando no depósito clandestino dentro do hospital. A senhora não acha que é um desperdício de dinheiro público? Como eu falei para a senhora, vereadora, o material instalado da lavanderia fica lá pelo tamanho que ele tem que ficar ali naquela garagem que dá na altura, e a gente sempre colocou um plástico protegendo, uma proteção. O material que está no hospital, que a senhora está falando que é um almoxarifado clandestino, ele está todo catalogado, entregue na direção, na administração do hospital. A chave fica com um funcionário, pelo menos na minha época era assim, um funcionário. Passou de um funcionário de administração para outro funcionário responsável, onde tem todo o patrimônio dali escrito. E esses materiais, esses equipamentos, eles são utilizados conforme... tem o planejamento para outra unidade básica e vai e monta outra unidade básica. A gente não coloca todos os aparelhos em uso, a gente vai fazendo o planejamento. Montou 100 braças agora, nós equipamos 100 braças com aqueles equipamentos. Em sua gestão, quem fazia o planejamento anual para a compra de medicamentos e material hospitalar e insumos para a Secretaria de Saúde? Eram os dois farmacêuticos, Keiles e Rony, e Carolina, subsecretária. Foram licitados os seguintes valores com medicamentos para a farmácia básica, fora os judiciais e outros. Em 2013, R$ 4.919.644,84. Em 2014, R$ 7.765.056,36. Em 2015, R$ 1.102.344,85. Em 2016, R$ 1.347.160,50. Quem era o responsável pelo controle dos medicamentos? No almoxarifado, Keiles. Só o Keiles. Lá quem tiver na hora, o farmacêutico, tem outros farmacêuticos que podem receber e assinar. Por exemplo, então, 2013, 2014, 2015, 2016, quem era o responsável pelo controle dos medicamentos? Keiles. Como era feita a saída e entrada desses medicamentos? A saída e a entrada é pelo controle. O módulo solicita as unidades básicas de saúde e o almoxarifado central é que distribui, tanto para o hospital, para todas as unidades básicas de saúde. Vou perguntar de novo. Uhum. Como era feita a saída e entrada desses medicamentos? Pelo almoxarifado central. Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde passavam pelo almoxarifado central da Secretaria? Falando todas as compras, medicamentos, insumos e equipamentos. Tinha um setor de compras dentro da Secretaria de Saúde. Perguntar de novo. Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde passavam pelo almoxarifado central da Secretaria? Eles mandavam a listagem para o setor de compras da Secretaria de Saúde. O almoxarifado central, com a necessidade. Passavam? Isso. Como eram distribuídos os medicamentos nas unidades de saúde e também aos usuários?
distribuído pelas farmácias, nos módulos, nas unidades, e o almoxarifado central é que distribuía para as unidades. Apesar desses valores contratados, houve muitas reclamações de falta de medicamentos, dos mais comuns como remédio de pressão, em sua gestão. A senhora poderia explicar isso? Foi a demanda, porque a gente comprava conforme foi aumentando a demanda, na verdade, né? Porque a gente tem um planejamento. E aí, quando você faz um planejamento de uma compra, e aí a demanda é maior, né? A procura é maior, aí pode ter uma falha, sim, pontual, né? Apesar desses valores Desculpa, estou já em outra. Em 16 de julho de 2016, através do processo 2232 de 2016, pregão 033/2016, foi licitado um valor de R$ 1.393.457,14 para a compra de material hospitalar, ou seja, luvas, seringas, gases. Emenda do deputado, à época, Marquinho Mendes. O hospital foi fechado em outubro de 2016, mas mesmo assim ainda foi licitado através do processo, mesmo com o hospital fechado, ainda assim foi licitado através do processo 4659 de 2016, data da licitação 5/10/2016, 10 horas, pregão 041 de 2016, homologada 8 de novembro de 2016, pela senhora, um valor de R$ 3.960.093,20 em material e insumos hospitalares de novo. Ou seja, só em 2016 foram comprados R$ 5.354.550,30 com material hospitalar. Esse material foi entregue? Sim. Encontrei pilhas de gases e luvas estocadas prestes a vencer. Caixa de medicamentos lacrada e vencida. Isso é um desperdício do dinheiro público e uma tremenda falta de planejamento. Desde 2013, as empresas que fornecem medicamentos e materiais hospitalares são as mesmas. Desde 2013, as empresas que fornecem medicamentos e materiais hospitalares são as mesmas, até o dia de hoje, 11 de outubro de 2017. São elas: Specifarma, Brasil Miracema, Kit Top, Fox Pharma, Speed Século XXI, Insumed, Merian Pharma, Difamarco. A senhora, na sua gestão, participou da contratação dessas empresas? Eu não participava de licitação. A senhora nunca participou de nenhuma licitação? Não. O setor de licitação é na prefeitura. A empresa Onyx, que presta... Desculpa, vou perguntar só mais uma vez. A senhora nunca participou de nenhuma licitação da saúde? Não, a licitação é na prefeitura. A empresa Onyx, que presta o serviço de limpeza e higienização do hospital e unidade da saúde, foi contratada em sua gestão. A senhora confirma? Sim. Vou perguntar só mais uma vez. A empresa Onyx, que presta o serviço de limpeza e higienização do hospital e unidade da saúde, foi contratada em sua gestão. A senhora confirma? Sim. Antes era uma empresa chamada Rótulo, que prestava esse serviço e cobrava um valor mais barato, R$ 190 mil por mês.
Por que a troca por um valor mais alto? Porque a empresa rótula ela não cumpria com as obrigações, tanto com os funcionários e quanto com o serviço da saúde. A senhora está afirmando que a empresa rótulo ela não cumpria com os deveres dos funcionários. Não, a senhora pode chamar os funcionários aqui, que era o da rótula, e perguntar, ficavam sem pagamento, vários problemas nós tivemos. E a senhora está dizendo que a empresa Onyx cumpre. Cumpre. Com todos os requisitos dos funcionários. Na minha gestão, sempre tudo que foi solicitado, tudo foi cobrado, sempre Pagamento cumpriu. em dia, aumento de funcionário, aumento de salário, vale transporte, tudo em dia. Na minha gestão, sim. Na sua gestão, sim. Nunca nenhum funcionário, porque o próprio funcionário, ele reclama. Então, ele chega até a gestora, na época, e vinha reclamar. A Rótulo, eles vinham reclamar, chegaram a fazer greve, né? Não sei se a vereadora é ciente da greve, acompanhou a greve deles. Então, eles reclamam com a direção do hospital, com a administração, falam que vão parar o serviço. E na Onyx nunca ocorreu isso. Mas a pergunta que eu fiz é a seguinte: por que a troca por um valor mais alto? Porque foi o valor mais alto, foi licitado. Tá? E eu não sei o valor que foi licitado, porque o valor que foi licitado foi mais alto, mas para cumprir todos os pré-requisitos, o que tinha que cumprir, aí chegaram a esse valor. Tudo bem. Desculpa,
A senhora ou seu corpo técnico chegou a dar uma analisada no processo licitatório, mais especificamente na documentação da empresa Onyx? O setor que passa por todos os setores da prefeitura, né? Todos os setores responsáveis, e o setor nosso era o de compras, que faz monta os processos e manda para a prefeitura. Vou fazer de novo. A senhora ou seu corpo técnico chegou a dar uma analisada no processo licitatório, mais especificamente na documentação da empresa Onyx? Vereadora, quem faz a verificação é a Procuradoria, Controladoria na Prefeitura. Lá na Secretaria de Saúde, o corpo técnico é básico. Eu estou perguntando se a senhora deu uma analisada no processo. Se eu olhei o processo? Sim. Então, a senhora deu uma analisada no processo licitatório e na documentação. Então, passa por setores na Procuradoria, na Prefeitura. O processo é analisado na Prefeitura, por todos os setores. Eu estou perguntando se a senhora analisou o processo licitatório. Não analisei. Não analisou. A senhora, então, poderia afirmar... A senhora não analisou. Eu sei a quantidade, eu sabia na época a quantidade de funcionários, se tinha os funcionários, em qual unidade que tinha que ter. Eu sabia, sim, o quadro descritivo para cobrar da empresa. Não, para cobrar da empresa. Se a senhora respondesse positivo, é que está aqui. Ó. Porque a senhora não viu, então, que o CNPJ da empresa Onyx não contempla as atividades inerentes aos serviços que foram licitados. Não. A senhora assinou tudo sem ler? Não, assinei todas as ordens de pagamento, eu assinei sim, o serviço foi prestado. Eu estou perguntando se a senhora assinou tudo sem ler. Sem o CNPJ da empresa? Ué, mas isso aí então a senhora tem que pedir para uma... Estou perguntando se a senhora assinou tudo sem ler. A senhora tem um contrato de uma empresa que presta serviço para o hospital. Não, assinei, eu li, vereadora. Só que a senhora disse que não todos leu. Mas olha só, eu não confiro o CNPJ, eu não confiro o CNPJ da empresa, isso não é avaliação para eu fazer, análise para eu fazer. Eu não confiro. A senhora assinou tudo sem ler? Não, assinei lendo. Só que eu não confiro CNPJ de empresa, eu não faço essa análise. Então a senhora leu? Li. A quadro descritivo que tem. Quantos funcionários? A senhora leu? Posso responder? Estou perguntando se a senhora leu. Li. Então vou voltar às perguntas. A senhora então poderia afirmar que a empresa Onyx apresentou as licenças sanitárias e ambientais? Sim. Porque senão o processo não ia continuar. Então, vou perguntar de novo. A senhora afirma que a empresa Onyx apresentou as licenças sanitárias e ambientais? Vereadora, eu não faço análise de processo. Esse processo, não. Eu leio o contrato e tem as descrições. Quantos funcionários, em qual unidade. Eu não sei se tem a licença, isso, o processo para na prefeitura e cai em exigência. Não sei explicar. Eu não sei explicar como que... É isso aí. Eu não faço parte disso. Bem, a senhora... Por que no período em que o hospital esteve fechado, não houve redução no contrato da empresa Onyx? O hospital não teve fechado, vereadora. A emergência, ela sempre permaneceu e a urgência foi transferida. E os funcionários junto. E continuou a parte de internação, tudo ali funcionando. E todos os funcionários eles trabalham em turno, foram transferidos. Na época da contratação da empresa Onyx, a senhora autorizou a mesma a usar um espaço dentro do hospital como depósito particular? A Onyx, ela coloca o material que vai ser utilizado na unidade.
e o pessoal dele fica, porque é turno, aí eles fazem o descanso deles ali naquele momento que troca de turno, ou então o descanso para o lanche deles é ali, porque eles se alimentam no próprio refeitório. Eu vou perguntar mais uma vez. Na época da contratação da empresa Onyx, a senhora autorizou a mesma a usar um espaço dentro do hospital como depósito particular? Depósito não é para atender a unidade de saúde, não é o depósito para suprir as necessidades. Então, ele pega ali e ele coloca, está dentro do hospital. Porque, por exemplo, um papel toalha, um sabonete líquido, isso tudo que ele precisa está ali. E o menino, a própria empresa tem um encarregado que distribui. Porque no contrato não prevê isso. Eu vou passar agora ao relator, o vereador Adiel, para que ele faça, né, se ele tiver alguma pergunta. Mas eu quero mostrar para a senhora que aqui está o processo de sindicância que a senhora abriu e aqui está o laudo da perícia da polícia dizendo que todo o material, que tudo pertence à Secretaria de Saúde de Armação dos Búzios. E o laudo foi arquivado, se ao menos ele pegar o laudo pericial. A sindicância foi arquivada, se ao menos eles pegarem o laudo pericial da polícia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, Raquel. Bom dia, plenário. Assistência. Presidente, já satisfeito com as qualidades das perguntas, então eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu passo para o vereador Nilton César. Bom dia, Raquel. Bom dia, vereadores, vereadora Glade e assistência presente. Também não tenho nenhuma pergunta. Já foi feito várias perguntas aí, então tá de bom tamanho essas perguntas. Agradeço a senhora Raquel pelas informações. Está por hora dispensada a testemunha. E só um minutinho. A senhora está dispensada. E com isso, uma questão de ordem, senhora presidente Gladys da CPI. Com isso, se encerra os trabalhos. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, presidente. Estou pedindo a Vossa Excelência uma questão de ordem. A senhora quer cercear a nossa voz na Câmara. Atenção, população, nós estamos tendo a nossa voz cerceada na Câmara. Um absurdo. Audiência de vergonha essa. Por favor, corta o microfone do vereador. Já acabei de falar. Para deixar bem esclarecido, senhora Raquel, quando o senhor Niltinho acabou de falar, nenhum dos dois vereadores... Senhora presidente, questão de ordem. A senhora já encerrou a sessão. Audiência pública.